Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, vamos ler até o versículo 14. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que temos oportunidade de ouvir, mas não somente isso, Pai, queremos compreendê-la com o Espírito Santo, com a ação dele, Pai, nos nossos corações. Ele, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos traz à memória as palavras que o Senhor falou. Este mesmo Espírito que tem a liberdade em cada um de nós para operar como bem lhe apraz. Ó Deus, que a tua palavra seja ouvida e compreendida, como foi aqui pelo jovem Samuel, dizendo: Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te ouvir. Que tenhamos, meu Deus, o mesmo sentimento, o mesmo desejo, propósito, e que estejamos abertos ao que o Senhor irá nos dizer. E colocar em prática, meu Deus, é o que mais nos interessa, para que não sejamos mais os mesmos e possamos crescer como a tua palavra nos ordena, que sejamos pessoas melhores, edificadas, santificadas. Para isso, Pai, rogo que o Espírito Santo haja na minha vida também, me usando com graça, poder, unção, misericórdia, para que eu seja o ministro da tua palavra nessa noite. Assim, oramos juntos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, lemos um trecho do primeiro livro de Samuel, cuja história você conhece, né? Algumas vezes já foi pregada, de como Samuel foi gerado de uma maneira milagrosa, né? Sua mãe chorava porque não podia ter filhos, enquanto a outra esposa de Eucana tinha filhos e fazia guerra, né? Implicava com ela, e Samuel então foi gerado por uma vontade de Deus, e sua mãe o dedicou ao Senhor, consagrando-o como nazireu e entregando ao templo, devolvendo ele ao Senhor depois de desmamado,
para que ele pudesse então servir na casa do Senhor, conforme ela havia assumido o compromisso. E aqui, nesse momento, era uma época de transição. Os irmãos sabem que antes de Samuel, alguns consideram Samuel o último juiz e Saul, né, o primeiro rei. Então uma transição de Israel sendo julgada pelos juízes e depois passando ao regime de monarquia. Era uma época de transição, mas junto com isso também, junto com o tempo de juízes, também foi um período em que a palavra de Deus e as visões eram pouco frequentes. Você viu aqui comigo no início, no versículo 1, que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Se você abrir lá no livro de Lamentações de Jeremias, nós vamos ver outros 2 episódios que também demonstram esse fato, né, de visões raras e palavras escassas. Lamentações capítulo 2, versículo 9, diz assim: as suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Jeremias então relata a sua tristeza do juízo de Deus quando o povo foi levado para a Babilônia cativo por causa da sua desobediência, né? Por causa da sua iniquidade. E Deus aqui diz que ele não falaria mais através dos profetas e nem eles receberiam visões. Abra também lá no livro de Amós. Amós capítulo 8, do versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Se você olhar para o contexto de Amós, você vai ver que é dito da iniquidade, né, da maldade, do pecado do povo, em que eles ansiavam que chegasse o momento em que eles pudessem vender os cereais, mas diminuindo o efa, aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras. No versículo 6, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. A ansiedade do povo era para dar volta nos outros, era ansiedade para cometer iniquidade. Então Deus diz que o seu juízo viria num momento em que eles não teriam fome nem de pão nem de água, mas da palavra de Deus. Não haveria quem ouvisse, né, uma palavra do Senhor e iriam procurar por ela e não a encontrariam. Por que Deus fez isso? Deus fez porque ele retém a sua palavra em sinal do seu desagrado. Todos esses foram momentos em que o povo andava, né, se afastando de Deus, andava cometendo iniquidade, desobediente. Então Deus, nesses momentos, ele retém a sua palavra. Um exemplo é o próprio Saul, que foi ungido como rei. Em determinado momento ele vai e procura ao Senhor, procura para que Deus revele a ele sobre alguma batalha, né, alguma orientação. E a Bíblia diz, Deus não o respondeu. Então quando o Senhor retém a sua palavra, irmãos, é em sinal do seu desagrado. Isso significa que quando a pessoa não está agradando a Deus, Deus se cala. Eu acho curioso isso, porque eu
eu tenho, já disse isso outras vezes, né? Eu tenho esse defeito de que quando eu estou também com algum desagrado de uma pessoa, eu também me calo. Eu não consigo falar com essa pessoa com naturalidade. E eu sempre, né, me puno, né? Eu me recrimino por isso, que eu não deveria ter essa postura. E aí eu vejo que Deus age da mesma maneira. Quando Ele quer mostrar o seu desagrado, Ele se cala. A diferença entre Deus e eu, e os homens, né, naturalmente, é que quando a pessoa que está desagradada busca, Ele se abre. Quando a pessoa busca e demonstra, né, arrependimento, pede perdão, Deus imediatamente restabelece o relacionamento e volta a falar com ela, né, se relacionar. E eu já sou diferente, né? Eu já fico mais resistente, né? Demora um pouco a voltar à normalidade do relacionamento, da conversa. Mas o fato é que Deus, nas passagens da Bíblia em que o povo andava na iniquidade, Deus, por mais de uma vez, reteve a sua palavra, para que o povo percebesse: tem algo errado no meu relacionamento com Deus, porque Ele não tem se revelado a mim, Ele não tem me procurado. Ao passo que com Samuel ele faz diferente. A Samuel ele revela o seu favor. Ele se aproxima de Samuel. Na época em que Noé também estava para construir a arca, Deus chega para Noé e diz: achaste graça diante de mim. Mas o restante da humanidade estava perdida em pecado. Deus também não teve relacionamento, mas com Noé achou graça, teve relacionamento com ele, foi favorável a ele. Então, essas coisas acontecem no nosso relacionamento com Deus, e o fato é que hoje vivemos situação semelhante. Eu creio que hoje também Deus não está se agradando ou está desagradado da iniquidade de um modo geral no mundo, do pecado, né, da sociedade, do caminho que ela está trilhando. Então hoje nós também vemos Deus retendo a sua palavra. Não retém a quantidade de cultos, de eventos, de pregações, mas nem todas elas Deus está falando. Muitas delas é o homem quem fala. Então hoje nós também vivemos uma época semelhante, porque se Deus assim faz e Ele retém as suas palavras, hoje a maior parte das pessoas que dizem que tem visão, quando chegam para mim, tive uma visão, eu já desconfio. Assim, lá vem aquela profetada, eis que te digo que vi assim, assim assado, e não se cumpre. Cansei de ver isso várias vezes e está cheio de pessoas por aí dizendo essas coisas. Por quê? As visões são raras. Deus não tem se revelado tanto à humanidade por causa da iniquidade. Inclusive na igreja. Deus não tem se revelado a todos na igreja porque cada um tem o seu relacionamento com Deus. Hoje nós não precisamos mais de um profeta como Eli, Samuel, porque Deus fala diretamente conosco. Mas muitos reclamam, muitos se queixam. Poxa, Deus não está falando comigo, Deus não fala comigo, poxa, por que isso? Poxa, por que está acontecendo? Mas a gente não se dá de conta que talvez seja por um desagrado de Deus. Talvez seja porque Ele não está, né, propício a nós, não está sendo favorável. Então hoje nós temos essa situação também. Porém, graças a Deus, há um remanescente. Outra coisa que vemos também com frequência na Bíblia é que por pior que a situação esteja, Deus sempre preserva um remanescente. Um grupo pequeno, Deus preserva. Alguém, ainda que seja um profeta, Deus retém, Deus mantém. Como foi nesse momento. Não falava, mas pelo menos com Samuel ele se manifestou. Alguém, né, ainda nesse momento, em meio a tanta iniquidade que nós temos, a graça de Deus é suficientemente grande para que esses poucos falem pelo Senhor. E aqueles que Deus deseja
recebam a sua verdadeira palavra. Então, hoje é um retrato parecido ao de Samuel nesse sentido. Visões raras, palavras de Deus pouco frequentes. Então, é um alerta para nós, primeiro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor está falando por ele. Cuidado com isso. Isso você tem que julgar, você tem que ter discernimento espiritual para saber quando a palavra é de fato de Deus ou não é. E segundo, o seu relacionamento com Deus. Você deve buscar esse relacionamento com Ele. Se estiver escasso, se estiver raro, irmão, pede perdão a Deus, ainda que seja, Senhor, eu não sei o que eu fiz. Pode ser um pecado oculto, algo que eu não saiba, mas tem misericórdia de mim, perdoa, porque eu quero teu favor, eu quero relacionamento. O que Davi diz quando comete o pecado, né, escreve o Salmo 51, é: Senhor, não me apartes da tua presença, não tires de mim o teu espírito. Não tem nada mais valioso do que isso. Então, ainda que a gente não saiba o que fez, que a gente chegue perto dele e diga: Senhor, não se retira da minha presença. Me perdoa, eu não sei o que foi que eu fiz, mas tem misericórdia e reata o relacionamento comigo, fala comigo. Porque é fato que Deus ainda fala, amém? Deus ainda está disponível. Deus não retém para sempre a sua graça, né? Nem a sua ira durará para sempre. Enquanto Jesus não volta, Deus está receptivo para alguém que se arrependa, alguém que levante um clamor a Ele. Então Ele ainda fala. Mas, nesse momento, será que reconhecemos a sua voz? Isso é outra coisa também, irmãos, que nós temos que ter discernimento. Às vezes Deus está falando conosco, mas nós não estamos reconhecendo que é Ele. Às vezes estamos achando que não é da parte de Deus. Quantos de nós já não tiveram dúvida quando receberam uma palavra e ficou assim aquela questão: será que é de Deus mesmo? Às vezes a gente procura o pastor, né? Pastor, aconteceu isso, isso, isso. Alguém chegou e falou tal coisa para mim. Ou eu tive essa visão, ou eu tive essa revelação. Será que foi Deus mesmo ou será que foi o diabo? Será que foi, né, o capetinha no ouvido falando? E aí as pessoas ficam nessa dúvida, não reconhecem, ficam com receio, nem acabam não desenvolvendo o relacionamento, não esticando a conversa. E uma coisa que é fato também, irmãos, que tempo de casa não conta. Antiguidade não é posto. A igreja não funciona assim. Uma prova é o próprio Samuel. Eli, bem mais antigo, já, né, perdendo a visão, perdendo, né, já velho. Os dois filhos dele, Ofni e Finéias, muito pior, muito mais antigos, servindo ali junto com Eli, mas, como Deus diz, execráveis. E Samuel chega ali, pequeno, não é? Pouco tempo servindo na casa de Deus, e Deus não chama nem Eli, nem Ofni, nem Finéias, chama Samuel. Então não adianta, né, também a gente pensar assim: pô, já estou aqui na igreja há 30 anos, Deus tem que falar comigo primeiro, esse irmão está chegando agora, não é? Da briga com Deus, pô, chegou agora, já quer sentar na janela? Não, Deus tem que falar comigo primeiro, depois com ele. Não, isso não é assim, não é assim que funciona. Então, tempo de casa, de igreja, não conta. Muitos são os que estão na igreja há muito tempo, mas ainda não ouviram Deus falar. Ainda não reconheceram Deus querendo o relacionamento. Então, nós temos que prestar atenção, porque a palavra é clara quanto ao falar de Deus. Quando Deus falar, preste atenção. É por isso que tantas vezes nós falamos, não é? Se você veio ao culto para ouvir a palavra de Deus, é o pastor Manuel que está falando? Não é o pastor Manuel. Então, se não é o pastor Manuel, se é Deus, por que tem gente que dorme? Por que tem gente que conversa?
Por que tem gente que está nem aí, está achando que está dentro do cinema? Irmãos, isso é algo que também temos que pensar. Porque quando Deus fala, temos que ouvir. O que é que Eli disse para Samuel? Você diz assim: fala que o teu servo ouve. Quando estamos na igreja, será que estamos ouvindo? Então, quando olhamos para os textos da Bíblia, nós vemos lá em João capítulo 10, verso 27, que Jesus diz: minhas ovelhas ouvem minha voz e a reconhecem. Elas sabem quando eu chamo. A ovelha, né, se você tem um animal de estimação em casa, é só você falar às vezes você nem fala, você só chega. Você chega, põe a chave na porta, ele já está lá, com o rabinho abanando, esperando você. Porque eles conhecem o dono. Então a Bíblia é clara. Deus fala e os servos têm que reconhecer. Vai lá também no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, no capítulo 8, no versículo 47. João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus repreendendo os fariseus, porque ele diz: os que me ouvem são os que são do meu Pai, mas vocês não me ouvem, porque vocês não são dele. Então aquele que é ovelha, aquele que é de Deus, quando Deus fala, opa, espera aí que meu Deus está falando. E se ele está falando, eu vou prestar atenção. Eu vou procurar obedecer, porque a Bíblia é clara quanto a isso. Eu tenho que prestar atenção ao que ele quer falar comigo. Mas aí, como eu disse, muitos se perguntam, né? Mas como eu reconheço? Como eu vou fazer para não ficar nesse dilema? Será que foi Deus mesmo? A gente questiona mais quando a gente não está muito favorável ao que foi dito, né? Se ouvisse assim uma voz, ó, vai, compra uma Ferrari, meu filho. Você, opa, é de Deus. Esse é de Deus. Agora, se fosse outra coisa, pô, será que é de Deus mesmo? Não gostei. Esse daí eu não gosto desse carro, não gosto disso. Mas sempre fica esse dilema. E o texto vai nos dar algumas lições sobre isso. Algo que nós precisamos aprender com o exemplo de Samuel, para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus. Por exemplo, Samuel era um jovem que servia, mas que ainda não conhecia a voz de Deus. No versículo 1 que a gente leu, diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então Samuel era um jovem que já estava servindo ao Senhor ali no templo, ministrando, né, servindo a Eli também, sob os olhares de Eli. Ele estava ali, mas diz o texto que nós lemos que ele não havia ainda conhecido a voz de Deus. Deus ainda não havia falado com ele. E como eu disse, essa é a realidade de muitos que estão nas igrejas. Desde muito jovens, muitos até nasceram e cresceram na igreja, mas passam anos e anos e estão como Samuel estava. Ainda não tiveram um relacionamento com Deus, não ouviram Deus falar. Então Samuel estava nesse esquema também, servindo, mas ainda não ouvira Deus falar. Segundo o historiador Joséfo, desde os 12 anos ele estava servindo. Então a Bíblia diz que a mãe, depois de tê-lo desmamado, entregou ele para Eli. Não diz a idade, mas segundo Joséfo é desde os 12 anos. Então ele está lá servindo no templo com um sacerdote idoso e cego. Já não enxergava direito Eli. E ele está lá trabalhando desde jovem, servindo a Deus. Não foi consultado. Sua mãe não chegou para ele e falou: Samuel, você quer ir? Hoje a gente tem a mania de virar para os nossos filhos e falar: meu filho, você quer a igreja? Vamos à igreja? Aí ele fala: não quero não. Quero ficar em casa. Vai ficar em casa fazendo o quê? Orando? Não. Tem que ir para a igreja. Porque Samuel não foi consultado.
Samuel foi consagrado como nazireu. E quando foi desmamado, sua mãe falou: você vai ficar aqui, você vai servir no templo com ele. Imagina se Samuel fosse da geração do mimimi, como a gente diz, né? Eu não vou ficar aqui. E fazia, né? Aprontava com Eli já ia falar assim: já não me bastava Ofni e Finés, ainda vem mais um para me atormentar. Samuel não fez isso. Diz a Bíblia que ele servia com o sacerdote Eli, tendo paciência com o homem cego, ajudando. Então ele não foi consultado, Deus não perguntou a ele se ele queria. A mãe tomou a decisão e ele foi obediente. Mas mesmo com tudo isso, Deus nunca tinha falado diretamente com ele. Olha o verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Veja como Samuel servia desde muito jovem, não sabemos quanto tempo desde que ele chegou até esse momento, mas ele servia. Porém, Deus ainda não havia falado com ele. Queridos, chega um ponto na nossa vida que quando estamos servindo a Deus, Deus vai falar conosco. Se estivermos propícios a isso, debaixo da obediência, cumprindo com zelo, né? O texto indica que Samuel teve bom testemunho, crescia, né, à vista de todos e teve reconhecimento por isso. Então foi alguém zeloso com a obra de Deus, zeloso com a casa, respeitoso, alguém debaixo da obediência. E Deus conhece o coração. Samuel aqui não tinha ainda feito nada de extraordinário, nada de maravilhoso. Não tinha ungido o rei Davi, não tinha feito nada. Mas já desde pequeno, Deus o procura para conversar. Porque Deus conhece o coração. Então Deus não precisa esperar que você tenha 10, 20, 30 anos de igreja para Ele ter um relacionamento contigo. Ele conhece o seu coração, Ele sabe quem você será. Então Ele procura, mas é necessário que em algum momento Deus tenha um relacionamento contigo. Deus te procure. Querido, se você está na igreja há 10, 20, 30 anos e Deus não procurou você, não teve relacionamento contigo, você não teve experiências de fé com Ele, reveja a sua vida espiritual. Reveja a sua caminhada, porque tem algo errado. Talvez Deus esteja mostrando o seu desagrado contigo. Talvez seja necessário que você busque mais, seja fiel, reveja, né, onde você está pecando. Como o próprio Davi disse, sonda e vê se há algum mal em mim. Me mostra, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, porque eu quero verdadeiramente servir. Então chega algum ponto na vida que Deus vai falar diretamente com você. Não apenas através da ministração no púlpito, não através sempre de um irmão. Tem igrejas que encorajam isso, tem pessoas no evangélico que desejam exclusivamente que Deus fale com eles através de um irmão. E normalmente é aquele irmãozinho, né, o irmãozinho da oração que bate o pé, né? Dá uns rodopios, entorta assim, e diz assim: eis que eu te digo. Opa, fala aí, o que Deus tem para falar comigo? Como se fosse uma macumba evangélica, né? Procura lá o cara, joga os búzios aí para mim. Faz uma oração aí para mim. Agora eu não posso falar búzio, mas faz uma oração aí para mim e vê o que tem para o meu futuro. Vê o que Deus fala comigo. Deus pode falar através de alguém? Sim. Mas Deus tem que falar contigo. Eu não vejo outra alternativa. Não acho razoável, irracional, você passar a sua vida cristã sem nunca Deus ter falado diretamente contigo. Tem algo errado. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, Samuel estava ali servindo a esse homem que não era boa referência para ele. Eli não era uma boa referência tanto em termos de sacerdote, não é? Como em termos de pai, de família, porque
a razão de Deus estar desagradado com Eli, é dito aqui no texto que ele, por mais de uma vez, deixou de fazer o que deveria, que era repreender os seus filhos, Ofni e Finéias, que eram homens completamente, como diz o texto, execráveis, não é? Se prostituíam na porta do templo, não respeitavam as ofertas do que era entregue, ou seja, homens completamente relaxados na obra de Deus. Então Samuel não teve um bom exemplo ali, mas mesmo assim serviu com fidelidade. Mesmo assim ele foi fiel. E às vezes a gente, quando está na igreja também, olha para o irmão do lado que está conosco no ministério e fala assim, pô, esse cara não está fazendo nada. Vou fazer também não. Ou não. Vou também, vou dar uma de João sem braço e não vou fazer. Imagina se Samuel fizesse assim, e olhar para Eli, e olhar para os 2 filhos e falar assim, eu vou esquentar minha cabeça? Quero mais é que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Vou deixar o barco rolar. Não é verdade, irmãos, que muitos de nós agem assim? Mas Samuel agiu com fidelidade, crescendo em graça diante de Deus, tendo o favor à vista de todos. Samuel assim cresce. E no momento em que ele é chamado, ele até pensou que fosse Eli. Tamanha, né, a ignorância dele, a falta de conhecimento do que é ter um relacionamento com Deus. Diz aí no versículo 4 ao 6, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Eu imagino aqui Eli sendo acordado pela 2ª vez. Deve ter pensado assim, eu que sou velho e esse garoto THH? Não é possível que ele venha me acordar 2 vezes de noite, achando que eu chamei, não fui eu e tal. E Eli também não percebe, né? Só vai perceber que é Deus. Veja, um homem que servia a Deus há décadas, anos, já idoso, né? Debilitado, deveria já pescar na primeira. Assim, peraí, eu não chamei, estamos no templo, estamos servindo a Deus. Se não fui eu, foi Deus. Quando ele chamar, você vai e diz. Mas não, ainda teve uma 2ª vez, ainda disse, não, meu filho, não fui eu. Aí dormi, para de me encher o saco. E aí, na 3ª vez, é que Samuel, então, é orientado a reconhecer que é Deus e ter o relacionamento com Ele. Mas a pergunta que cabe para nós já nesse momento, você, irmão, conhece a voz de Deus? Como eu disse, às vezes a gente tem, não é, algo que parece ao nosso coração, algo que arde ao nosso coração, e muitos também ficam imaginando alguma coisa espetacular, alguma coisa cinematográfica. Imaginam que quando Deus vai falar, vai descer, né, um anjo todo adornado, né, vai ter um espetáculo de luzes, e vai gritar o seu nome, né, ecoando, faz, oh! E aí vai falar, fulano tem uma mensagem para você. E quando Deus muitas vezes fala conosco na simplicidade, para que você perceba que é Ele, para que você esteja atento. Então a pergunta que fica para mim e para você, conhecemos a voz de Deus quando Ele fala conosco? Mais de uma vez já aconteceu comigo, de eu ouvir Deus falando e ignorar que era Ele, e mais tarde eu perceber, eu deveria ter reconhecido a voz dele. Era Deus querendo falar comigo, mas eu não dei ouvidos. Abra lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Êxodo 19, verso 5. Diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus diz,
se diligentemente ouvirdes a minha voz. Para ouvir a voz de Deus é necessário diligência, é necessário esforço, atenção. Se nós perdermos o timing, se a gente perder a conexão, se a gente deixar que os cuidados do mundo, o dia a dia, a tribulação, todas essas coisas nos tirem do relacionamento com Deus, Ele vai falar e a gente não vai ouvir. Então Deus diz, se você diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, é algo que Deus também requer. Não somente que eu o ouça, mas eu preciso guardar o que Ele fala comigo. Eu preciso ser obediente, ser praticante, ser alguém que deseja isso para a minha vida. Então é urgente, irmãos, ouvirmos a voz de Deus. Saia hoje daqui com isso no seu coração. Senhor, eu estou aqui na igreja há tanto tempo e nunca ouvi o Senhor falar diretamente comigo. É urgente que você ouça a voz de Deus, porque ela é valiosíssima. Não tem nada mais valioso do que a palavra de Deus, Deus falando conosco. Não tem nada que um homem possa querer mais do que isso. Abra lá no Salmo 119, nos versículos 126 e 127. Olha só o que diz. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Então a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro refinado. E o salmista diz, Senhor, já é tempo do Senhor intervir. Irmão, não é possível que muitos estejam na igreja há décadas e não pensem assim, Senhor, o Senhor nunca interviu. O Senhor nunca interviu diretamente comigo, o Senhor nunca falou comigo, nem para reclamar, nem para me xingar, Senhor. Não é possível, já é tempo, Senhor. É tempo do Senhor intervir. Porque talvez estejamos, como o salmista diz aqui, estejamos violando os mandamentos de Deus, estejamos desobedecendo Ele, até mesmo um pecado por ignorância, algo que eu não estou percebendo, ou é algo que sei que está errado, mas estou fazendo vista grossa. Então é necessário, irmãos, buscarmos a voz de Deus, que você se sinta incomodado em ouvir a voz de Deus. Samuel, então, voltando ao texto, foi orientado como proceder ao ouvir a voz de Deus. Está lá no verso 8 do texto que a gente leu. Ele diz, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Aí no verso 9 ele diz, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então Eli, já idoso, com pouca visão, lento, como eu disse, tardou a reconhecer e a orientar, mas ele orienta a Samuel para que, quando você ouvir alguém falar, quando você ouvir, você esteja de pronto e diga, Senhor, estou aqui porque o teu servo ouve. Então, Samuel foi alguém que aprendeu logo que quem ouve é o servo. Foi a primeira coisa que ele ouviu. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O servo está pronto para ouvir o seu Senhor e está pronto para obedecer. Não concordar, não questionar, mas ouvir o que será dito. É o que ele diz aqui então nos versos 9 e 10. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, já lemos o 9, verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Então, irmãos, quem ouve é o servo. O servo é aquele que obedece. O servo é aquele que serve. O servo é aquele que está disponível, é aquele que quer ter relacionamento. E como eu disse no início, as ovelhas identificam a voz do pastor. João capítulo 10
do versículo 3 ao 6. João capítulo 10, versículo 3 ao 6. João 10, 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Queridos, ovelhas têm que reconhecer a voz do seu pastor. Não tanto, não somente do seu pastor terreno, mas do seu pastor que é Jesus. E ir atrás dele. Ele vai adiante de nós e nós reconhecemos a sua voz e vamos atrás dele. E não podemos, diz aqui, que de modo nenhum seguirão o estranho. É isso, irmãos, que temos visto por aí, nas igrejas, no meio evangélico. Eu quero crer que aqui entre nós não haja ninguém nessa situação que esteja dando ouvidos à voz dos estranhos e indo atrás deles, sendo seduzidos pela voz do mundo, porque a ovelha, o servo, só reconhece a voz do seu Senhor e só vai atrás dele. Então, quando Samuel tem a experiência com Deus, reconhece ali que é o Senhor, você vê que é um relato simples. Não teve, como eu disse, nada espetacular. Talvez Samuel, por ser muito jovem, não tenha questionado isso, mas se fosse alguém mais velho, perguntava assim, poxa, mas não teve nada? Como, esqueci o nome do homem, Natã, que foi ter com Elias e estava coberto de lepra. Depois vou lembrar o nome do homem. E ele, quando recebe a ordem, vai lá e te banha no Jordão 7 vezes, ele pergunta assim, poxa, eu pensei que ele ia vir, ia fazer alguma coisa, levantar as mãos aos céus, ia fazer algo extraordinário, ia passar a mão sobre mim, mas não aconteceu. Como eu disse, às vezes a gente está esperando alguma coisa tremenda, gloriosa, mas o relato foi de uma conversa simples, mas de uma presença muito marcante e poderosa. Samuel reconheceu ali naquele momento, e a palavra de Deus, quando ela é dita para nós, isso já é um parâmetro para você e para mim. Quando Deus fala conosco, se você quer saber se é Deus, o Espírito testifica. Disse isso aqui na oração. O Espírito Santo há de nos lembrar das palavras que o Senhor disse. Então, algo que não pode acontecer na palavra de Deus é que ele contradiga a própria Bíblia, que é a sua palavra. Deus não se contradiz, então ela é testificada pelo Espírito. Vai lá no livro, no Evangelho segundo João, lá no capítulo 15, no versículo 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então o Espírito tem que testemunhar a respeito de Jesus. Não tem essa de, o testemunho me falou uma coisa, peraí, mas Jesus disse outra. Então agora, que é isso? Quem é que tem? Tem competição entre eles? Algum está discordando do outro? Não, tem que ter concordância, tem que ter harmonia. O que um diz tem que ser o que a palavra diz. Veja também aí no capítulo 16, do verso 12, do 16 ao 12, é isso? Acho que eu anotei a referência errada aqui. Não sei se é o capítulo 16, do 12 ao 15. Deixa eu ver. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar.
Então veja como Jesus ratifica que o Espírito diz dá testemunho dele. Os dois têm que dizer a mesma coisa. Você tem que ser guiado à verdade, mas não pelo que ele inventou, mas pelo que Jesus disse. A Bíblia então se explica, se comprova pela Bíblia. Então, não é como muitos andam por aí, o Espírito Santo falou no meu coração, que agora tem que ser assim, assim, assado. Aí a gente procura, né? Fala assim, mas peraí, tá diferente do que... Não, mas Deus falou comigo. O cara já joga isso, né? Para dar um peso de importância e para te derrubar. Não, você está duvidando que Deus falou comigo? Aí você se retrai, né? Se retraia não. Assim, Deus pode ter falado contigo, mas Deus falou comigo aqui na palavra. E a palavra está dizendo de outra maneira do que você está dando a revelação. Então, tem algo errado. Nós, então, temos que ouvir e comparar, entender que o Espírito Santo nos ratifica, como foi também ratificado a Samuel, lá no capítulo 3, do verso 15 ao 18. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Ele pergunta a Samuel, me diz aí o que foi que ele te falou. E Samuel diz exatamente a ele, tintim por tintim. E ele diz assim, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Veja como o próprio Eli foi testificado a ele já sabia de todas essas palavras, do que foi dito a Samuel. Ele ouve e diz, é o Senhor. Então, o próprio Samuel recebeu ali a confirmação. Então, agora, irmãos, para a gente encerrar, como Deus fala? Talvez a gente esteja se perguntando, né? Irmãos, Deus fala mais de uma maneira. Deus falou na Bíblia por decretos, como está lá em Gênesis, Deus decretando os seus preceitos, os seus desígnios, pela sua presciência. Deus decretou o que aconteceria. Deus falou pelos seus decretos também. Deus pode falar diretamente às pessoas, como eu disse, e é natural, eu acredito que tem que falar, como está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis 2, verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore de jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus falando diretamente com Adão. Diretamente, tete a tete. Deus pode falar com você assim? Com certeza. Ele pode falar através de outra pessoa? Sim, mas não exclusivamente dela. Não vá atrás de outra pessoa para que você diga a ela, me fala aí o que é que Deus tem de recado para mim. Deus agora só fala através de menino de recado? Será que Deus não fala conosco também? Deuteronômio capítulo 18, do verso 18 ao 20. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Em Deuteronômio, naquele momento, Deus falava através dos profetas. Então Deus elegia alguém no meio dos irmãos, e essa pessoa recebia a palavra de Deus e essa transmitia. Então Deus fala através de outra pessoa também. Hoje é possível? É possível. Mas naquele momento não havia outra alternativa. Deus não falava com todos. Deus fala de forma escrita também. A Bíblia é um relato escrito da vontade de Deus, escrito por homens, mas inspirado por Deus. Toda ela, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Então, e ela é uma palavra viva. A palavra de Deus é uma palavra viva, não é algo que agora, não é? Porque ela já tem vários anos escrita, que vamos ignorar.
Não, eu quero Deus apenas, exclusivamente falando comigo. Não quero mais nas escrituras, não quero mais na pregação. Não, Deus fala com você também, lendo a Bíblia. Deus fala com você aqui, no momento da pregação, através de outra pessoa. Deus fala com você de várias maneiras. Ele tem uma graça multiforme. E a fé, essa sim, só vem pela palavra de Deus pregada. Ela não vem de outra maneira a não ser pela pregação e a pregação da palavra de Deus. É o que está lá em Romanos 10, 17, que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação, pela palavra de Cristo. Então, nós vemos também Deus falando conosco através da pregação. Então, Deus, irmãos, tem várias maneiras de falar comigo e contigo, mas o que não pode deixar de acontecer é que você tenha um relacionamento com Ele. Exclusivamente seu. Você tem que ter uma experiência como Samuel teve. Então, queira isso, busque isso de Deus, não se conforme e não desobedeça. Desobedecer como? Não dando crédito à palavra. Eu ouvi, mas vou desobedecer, não vou dar crédito. Está errado, está em pecado também. Há várias igrejas que até há a palavra, mas as pessoas ignoram. Está lá na Bíblia também exemplo, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Veja o que diz Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é necessário que alguém ouça e abra a porta. Não é apenas que Jesus não esteja batendo, mas muitos estão ignorando a voz de Deus. Estão deixando ele do lado de fora. E para a gente encerrar o último versículo, Samuel crescia dia a dia no seu ministério e Deus foi fiel a ele. Para a gente encerrar o último versículo, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Veja o que produz um relacionamento com Deus. Alguém íntimo, que Deus é favorável a ele. Tudo o que Samuel dizia, pela fidelidade, o Senhor se manifestava e nenhuma das suas palavras se caía por terra. Então que nós sejamos também assim. Que a gente não despreze a palavra de Deus, o valor dela, que a gente não ignore, desobedeça, mas que a gente esteja atento e busque relacionamento com Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por ter falado conosco. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, porque precisamos aprender com os exemplos que estão na Bíblia, como foi com Samuel. Precisamos aprender que o Senhor fala conosco. Fala, meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós, meu Deus. Fala com meus irmãos, no íntimo, meu Pai, de qualquer maneira, como lhe aprouver, mas fala, Senhor, com cada um de nós. E que cada um, meu Deus, busque também. Que não se conforme, Pai, em apenas ter um relacionamento superficial, se conformar de que o Senhor jamais tenha lhe dirigido a palavra diretamente. Meu Deus, que a gente se sinta incomodado com isso. Que nós possamos te buscar a cada dia mais. Fala com o teu povo, meu Deus. É época de visões raras, de palavras pouco frequentes, mas o Senhor ainda fala com o remanescente. Queremos, meu Deus, fazer parte desse grupo. Não queremos, Pai, estar junto com a multidão que irá se perder, junto com os que ficarão de fora. Queremos todos estar juntos com o Senhor. Queremos ser teu povo, servos, obedientes ao Senhor. Fala conosco então, meu Deus, que o teu povo queira isso. É o que nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.